Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo para a glória de Deus. E hoje o estudo é sobre a religião verdadeira, a igreja de Deus. Aí eu pergunto aos amados, qual é a religião verdadeira? Vamos orar primeiro para que Deus nos dê discernimento da palavra? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Toma nosso coração, nossa mente e nosso entendimento, para que seja aberto, Senhor, diante da Tua Sagrada Escritura, e não venhamos entender aquilo que a nossa carne quer entender, mas sim o que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos quer expor neste momento. Oramos a Ti e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos analisar o primeiro texto. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. É um texto muito conhecido. Qual é a religião verdadeira? A religião pura e sem mácula para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, meus amados, tem muita gente aí dizendo, eu não vou aqui citar placas de igreja, mas igreja A é a igreja verdadeira, igreja B é a igreja verdadeira. Meus amados, Jesus ele não fundou uma denominação, ele apenas nos instruiu. Olha que ponto interessante, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e tribulações e manter-se incontaminado do mundo. Olha só, meus amados, a obra e a santificação. Essa é a religião verdadeira. Algumas estão fazendo obras, como até seitas estão fazendo obras, mas não está se mantendo incontaminado do mundo, não está se santificando. E outras estão se santificando, mas não estão fazendo obras. Ou seja, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e se manter incontaminados do mundo. Olha que interessante, meus amados. Você vai analisar isso, você vai ver se sua igreja, a congregação onde você se encontra, está fazendo as obras do Senhor, de piedade, a obra de caridade, e se está se mantendo incontaminado do mundo, você se mantendo na sã doutrina, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Vamos para mais um texto, está no livro de Atos dos Apóstolos. Deus mora nos templos construído por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte, a palavra de Deus: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha só, meus amados, que interessante. Deus ele não habita em quatro paredes. A palavra igreja, isto é, eclésia, ela quer dizer o que? Chamados para fora. Hoje muitas pessoas só estão presas entre quatro paredes e dizendo, sabe o que? Estou fazendo a obra do Senhor, estou louvando. Onde pessoas dizem que vou ensaiar para cantar para a igreja. O louvor é para Deus. A congregação, o local da congregação é o momento de você adorar a Deus, é um culto a Deus. E fazer a obra do Senhor é fora da igreja. É com os necessitados, os presos, os hospitalizados, os moradores de rua. Isso é fazer a obra do Senhor. E se manter na sã doutrina. Não andar escandalizando os irmãos com sua roupa, com o seu falar, com o seu agir. E nem escandalizar a si mesmo com o seu pensar. E se manter contaminado do pecado. Porque você é o santuário onde Deus habita. É você, meu amado. Antigamente, no Antigo Testamento, nós víamos os sacerdotes sacrificando ali os animais e a adoração sendo feita no templo, o sacrifício sendo oferecido no templo. Mas hoje você é o sacerdote do teu templo. É você que leva o sacrifício vivo para Deus. E qual é o sacrifício vivo para Deus? É sua santificação. A Bíblia diz: adorai a Deus com seus membros. Antes fazia o mal, você usava para operar o mal, agora usa para operar o bem. É isso, meus amados. Aí alguns irmãos podem até perguntar, mas eu sou sacerdote, então e o pastor? O pastor é algo diferente, é um chamado diferente. Estamos na nova aliança, no Novo Testamento. O pastor é chamado para apacentar a ovelha. Jesus fala para a samaritana: chegará o tempo que adorarão em espírito e verdade, porque meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que eu adore em espírito e em verdade. Então essa adoração é feita no teu quarto, você se enche no teu quarto, você está ali adorando, e Deus, o que é que Jesus fala na palavra dele? Você que ora em oculto, Deus te recompensará. A recompensa é essa. Muitos estão pensando que é o bem material, é carro, casa, apartamento, mas a recompensa é você estar ali orando em oculto e Deus te enchendo do Espírito Santo. Tem recompensa maior do que essa, meus amados? É Deus mortificando a tua carne. É Deus arrancando de você o orgulho, a soberba, a prepotência. É para você vencer o pecado.
É isso que você recebe ali. E você se enche no teu quarto, você se enche ali durante a semana, no jejum e na oração, e vai para o culto levar aquilo para Deus que você está cheio. Muitas pessoas estão indo para as igrejas vazias. Estamos num momento de quarentena que as pessoas estão falando, poxa, mas e agora? Eu estou mal porque não estou congregando, estou mal. Meus amados, congregar é muito importante, a palavra de Deus diz isso. Não deixe de congregar como é o costume de muitos. Mas você tem que ter tua comunhão diária com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Porque você é o templo e morada do Espírito Santo. Você tem que levar o sacrifício diário a Deus em santificação, em pureza. Porque a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. O teu corpo é santuário de Deus, meu amado. É um momento de santificação, é um momento de entrega, de oração, jejum e leitura da palavra. Porque nós somos a igreja verdadeira. Nós somos a igreja de Cristo. Vamos para mais um texto? Mateus capítulo 16, versículo 18. O inferno tem autoridade sobre a igreja? Os demônios têm autoridade sobre a igreja? Porque muito do que nós estamos vendo no dia de hoje é os demônios sambando dentro da igreja, né? Demônio pregando, um monte de mentira. Por que o demônio está pregando dentro da igreja? Vocês podem me perguntar. Porque, meu amado, um servo de Deus, ele não é comprado, ele não pode ser comprado. Tem pessoas que recebem cachê para pregar, então não podem pregar contra certos pecados que estão acontecendo na igreja. Tem homens que estão em megas igrejas aí que dão o dízimo, são empresários dando um dízimo ali, altíssimo, e estão em pecado. Muitas vezes de adultério e fornicação, seja lá qual pecado for. E o pastor ele se sente inibido de pregar contra aquele pecado porque recebe um dízimo alto. Esses homens estão sendo comprados por dinheiro. Então são demônios que estão usando essas pessoas. Essas pessoas que não pregam a verdade. Porque o Espírito de Deus, meu amado, ele vai pregar a verdade. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta, quando Deus prega, ele fala a verdade. Quem prega a mentira é Satanás. Ora, então logo quem está usando muitos homens é o demônio. Claro que Deus também usa homens que muitas vezes ainda estão em pecado, mas usa de uma forma contundente. Certa vez eu ouvi de uma pessoa falar o seguinte: muitos pregam que não vive, que isso é errado, é pecado, é condenável por Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser praticantes, não só ouvintes. E o apóstolo Paulo fala, para que eu pregando para outros não seja reprovado. Ou seja, nós temos que viver o que nós pregamos. Eu sempre costumo dizer que primeiro eu tenho que viver para depois pregar. Mas se o problema da igreja fosse esse, meus amados, o problema não é as pessoas estar pregando o que não vive, o problema é as pessoas não estar pregando a verdade. Porque ainda que aquela pessoa pregasse o que ela não vive, a palavra de Deus ela não volta vazia, ela alcançaria almas. Mas não estão mentindo, infelizmente. E vamos ver então o que diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja verdadeira que é você, meu amado. As portas do inferno não vai prevalecer contra você se você viver a sua doutrina, se você viver a palavra de Deus, se você fizer as obras do Senhor, se você der os frutos do Espírito Santo. Porque está escrito na palavra de Deus que aquele que obedece os mandamentos de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, o diabo não toca nele. A única forma do diabo tocar na pessoa que vive na sã doutrina, que vive a palavra de Deus, é se Deus permitir, como foi com Jó, mas com um propósito. Portanto, o diabo não tem poder sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Não é ao redor de todo mundo não, meus amados, é ao redor dos que o temem. E quem teme a Deus manifesta em obras. E a obra do que teme a Deus é a santificação. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Certo, meus amados? Vamos para mais um texto para a glória de Deus. Qual comparação a Bíblia faz no tocante à igreja? Está em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo aos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A comparação que a igreja de Cristo tem na Santa Sagrada Escritura é um corpo. E o corpo tem membros. E esses membros somos nós. Cada membro tem sua devida importância, meus amados. O olho tem sua importância, a boca tem sua importância, as mãos têm sua importância. Então não existe maior nem menor dentro da congregação. São todos importantes. Uns para ter
uma responsabilidade maior. Mas a Bíblia diz: a quem muito for dado, muito será cobrado. E quem é o mais importante aqui na terra? Quem é o mais importante do corpo de Cristo? É o que as pessoas taxam como o mais insignificante. É o menor, porque Jesus disse isso. Quem quiser ser o maior no reino do céu, seja o menor aqui na terra. Ou seja, é aquele que serve o irmão, aquele que ama o irmão. Então muitos não estão nem sabendo o que é pastorear. O que é pastorear? É dar a sua vida. É como Moisés fez. É como Jesus fez. Moisés falou: Pai, risca o meu nome do teu livro, se possível. Quantos pastores hoje têm coragem de fazer isso? Muitos não querem sair da tua Hilux, do teu apartamento, da tua mansão, para entrar na favela, para ir onde está oprimido, onde está a pessoa sofrendo. Muitos não querem alimentar os famintos, quer tirar dos famintos. Portanto, meus amados, é tempo de despertar, é tempo da igreja do Senhor despertar. Mas ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus na terra. Não pense aqui que eu estou atacando a igreja em toda a sua abrangência, não. Estamos falando daqueles que se desviaram da verdade, se apostataram e estão levando muitos com ele para o inferno, pregando mentira porque se desviaram da verdade de Deus. Amém, meus amados? O santuário do Espírito Santo nos dias de hoje. Conhecemos bastante esse texto, mas é óbvio que é sempre bom relembrar, né? Quando se trata da palavra de Deus, ela se renova em cada manhã. Coríntios 3,16 diz: Não sabeis que sois vós o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Meus amados, nós somos o santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver na construção do templo. Salomão construiu o templo, a glória do Senhor preencheu o templo, ao passo que os sacerdotes não conseguiam entrar nele, que caía. Olha só, e hoje, meus amados, o templo do Espírito Santo é você, sou eu. E nós temos que nos encher ao ponto das outras pessoas serem impactadas. Porque Charles Spurgeon já dizia: se eu pregar e convencer o homem, pode vir outro homem pregar e convencê-lo o contrário daquilo que eu preguei. Mas se o Espírito Santo de Deus pregar e convencer o homem, não há quem possa fazer o contrário, não há quem possa desconvencê-lo. Portanto, isso só é possível se nos enchermos do Espírito Santo. Ainda que você seja o mais eloquente, meus amados, a salvação de uma alma não se dá por tua eloquência, se dá pelo poder do Espírito Santo. E como podemos adquirir o poder do Espírito Santo? Em obediência a Deus, em jejum de arrependimento de pecado, em oração constante. Não é uma oraçãozinha de 10 minutos, é uma oração sincera, ainda que seja só 30 minutos, mas que seja uma oração sincera, uma oração que você expõe o que está no teu coração, e de leitura da palavra. Meus amados, você vai ser cheio do Espírito Santo ao ponto de impactar as almas, não por você, não por seus méritos, mas porque o Espírito Santo vai estar habitando dentro de você. Vamos para mais um texto da palavra de Deus? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Qual o papel da igreja? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amados, o papel da igreja é pregar a Escritura do jeito que ela é, não tentando adaptar os moldes ou padrão deste mundo, porque Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis a este século, mas andai pela renovação da vossa mente. É o momento da nossa mente ser renovada em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Nós temos que ser astros que brilham neste mundo, em meio à geração pervertida, corrupta. Ou seja, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, para que as almas sejam salvas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. E não por nossas palavras, que são vazias, se não houver o poder e a unção do Espírito Santo. Amém, meus amados? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Podemos, de fato, ficar sem congregar, como muitos dizem? Hebreus 10, 25. Diz o seguinte:
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstrações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Meus amados, não podemos deixar de congregar. E principalmente para que sejamos exortados, coisa que as pessoas não querem hoje. As pessoas querem ir para a igreja para ouvir o pregador dizendo que ela vai receber a vitória. Vitória esta que não é a da cruz do Calvário. É a vitória material. É a chave da casa, é o emprego dos sonhos, é o marido que tanto espera. É isso que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos congregar para que recebamos a exortação de Deus. Porque Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz que Ele ama. Por isso Ele corrige e exorta. Hoje existe um amor que não é um amor verdadeiro, é mentiroso, é uma bajulação. Porque quando nós amamos, nós falamos a verdade. Um pai, quando vê seu filho fazendo algo de errado, ele corrige. Se o pai, nosso pai terrestre, que é mau, assim age, quanto mais Deus, que é um pai bondoso e poderoso. Portanto, meus amados, é necessário sim congregar, para que os membros atuem da forma correta. E o mais importante, meus amados, como é um corpo sem um braço? Que falta que faz, hein? Como é que o corpo de Cristo vai ficar sem um membro? E muita gente está fazendo trabalho para Satanás, dizendo que não é necessário congregar, que isso é coisa de religiosidade. Hoje um monte de coisa o povo está dizendo que é religiosidade. Orar de joelho é religiosidade. Satanás, você já caiu por terra em nome de Jesus. Orar de joelho não é religiosidade não. Religiosidade é adorar o homem ao invés do Criador. Se ajoelhar diante da presença de Deus é reverência, porque Ezequiel caiu de joelho, Daniel caiu de joelho e João caiu de joelho. Quem sou eu para não cair de joelho diante da presença daquele que tudo vê e tudo pode, meus amados? Deus seja louvado. Esse é o estudo de hoje. Que a graça de Deus possa atingir o teu coração e possamos ser membros ativos na obra do Senhor, para que quando o Senhor da vinha vier até você, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque quando o Senhor da vinha vier até você e perguntar onde estão os teus frutos, você possa apresentar a Ele frutos dignos de arrependimento. Amém, meus amados? Oremos para esse Deus poderoso. Deus Pai da glória, obrigado, Senhor, por ser a nossa religião verdadeira. Senhor Jesus Cristo que nos liga ao Pai. É Ele que nos liga ao Pai. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado por tua palavra. Obrigado por teus cuidados, Jesus. E obrigado por ter morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. O teu amor é manifesto na cruz do Calvário. Ó Senhor dos exércitos e príncipe da paz, te louvamos e te agradecemos por tua destra poderosa que está sobre nossas cabeças. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus seja louvado. Olha só, meus queridos irmãos, estamos aqui para ganhar almas para Jesus, né, nesse tempo de quarentena. Claro que o Ministério Santidade Bíblica é voltado para resgatar almas, né, para ajudar as almas, principalmente fora das quatro paredes, porque muitas almas estão perecendo e muitos líderes religiosos não estão olhando para isso. Portanto, meus irmãos, no momento que estamos aqui também para esclarecer a luz da Sagrada Escritura. Se os amados irmãos tiverem alguma dúvida ou quiser tecer algum comentário, pode falar aí, pode comentar. Estamos aqui para ouvir, tudo com ordem e decência. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Também siga-nos lá no Instagram, para que a palavra de Deus seja divulgada. Não para crescimento, não para que o homem cresça. É necessário que eu suma. João tinha que diminuir, né? Eu tenho que sumir e Cristo aparecer. Amém, meus irmãos? Então segue lá no Instagram, Igreja Santidade Bíblica, e divulga a palavra do Senhor, pura, sacrossanta e sem segundo interesse, porque nós não queremos dinheiro aqui na terra, não. Nós queremos alma para Jesus, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, meus amados. Graça e paz.